Olá! Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, teremos uma reportagem sobre mais uma semana de movimentações aqui em Santa Maria, em defesa do USM e contra a instalação da EBSER. Uma reportagem sobre o tradicional jantar-baile da SEDUFSM, em comemoração ao Dia do Professor. Além de notícias da semana e o comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. Na sexta-feira, dia 11, os 3 segmentos da UFSM conseguiram provocar o cancelamento da reunião extraordinária do Conselho Universitário e que teria como pauta a adesão do USM à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. De lá para cá, os segmentos seguiram mobilizados, organizando atividades que tiveram o mesmo propósito: barrar a EBSER em Santa Maria. A luta pelo Hospital Universitário de Santa Maria e em contrariedade à instalação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, teve mais uma semana de muitas movimentações. Seguindo a proposta das entidades representativas, reuniões, debates, assembleias e audiências foram realizadas, mantendo a mobilização em torno da pauta. Apresentaremos agora um resumo das atividades da semana envolvendo a luta pelo Hospital Universitário de Santa Maria. É assumir uma responsabilidade que o governo não assumiu até agora. Porque ele está jogando o problema. Resolvam vocês. Eu não quero nem saber disso. Vocês resolvam, porque senão não vai ter recurso. Não tiraram. Eles já tiraram há muito tempo. Eles dilapidaram o hospital há muito tempo. Dilapidaram. E é o seguinte, plantando para essa situação. É falar que é uma coisa natural, que não tem dinheiro? Bobagem! Que bobagem é essa que não tem dinheiro? Nós estamos vendo como o dinheiro surge para a Copa do Mundo. A proposta surge a partir do diretório acadêmico, de construir esse debate por entender que tem um interesse de toda a comunidade acadêmica, de todos os trabalhadores e de todos os estudantes para essa pauta. Então a gente acha fundamental, por estar numa instituição democrática, debater as coisas que vão acabar afetando nossa realidade futuramente. Então a avaliação é positiva, a gente acha que momentos como esse são necessários e momentos como esse perpassam a construção de uma universidade pública e de um hospital público. Então a avaliação é positiva, a gente acha que momentos como esse devem existir cada vez mais na universidade e se repetir. Bom, a gente vê que as forças pró-EBSER estão bem organizadas, tá? Estão correndo em todos os campos, mas nós não vamos esmorecer nunca, porque matéria de conhecimento, e a gente, cada vez que participa dessas ações, a gente está vendo o quão não serve a EBSER para o povo. Está servindo para algumas pessoas, tá? O pessoal está desmanchando com os servidores públicos, está mudando o modelo de gestão, que não é o modelo de gestão que a gente tem de hospital. A própria Fazobra tem um modelo totalmente diferente desse, e não é dessa maneira que a gente quer que eles façam isso aí. Nós temos essa preocupação com o servidor público, porque esse modelo apresentado como solução para a universidade, ele tende sim, a tendência é essa, que venha a ser extinto a figura do servidor público. Por quê? As pessoas que estão hoje no USM, as pessoas que estão trabalhando hoje na universidade, se persistir, se prevalecer esse modelo de gestão através da EBSER, certamente essa figura do servidor público vai terminar. E eu acho que isso é uma confissão da incompetência da gestão. Por quê? Porque se nós, servidores públicos, a gente falha como gestão, daqui a pouco vai ser uma solução muito simplista de se colocar interposta a pessoa para que faça essa gestão por nós, servidores, que não tivemos a capacidade de fazê-la. Então essa é uma das preocupações. Uma outra preocupação que eu tenho nesse aspecto é de que hoje você pega, por exemplo, o modelo de contrato da EBSER e a gente diga, não, está tudo aqui no contrato, vai ser assim, vai ser dessa maneira, e o usuário, o servidor da universidade, o servidor do USP pode ficar tranquilo, porque está escrito no contrato. Eu só faria uma provocação. O contrato da UPA com as Cefas, se tu pegares o papel, é uma maravilha de contrato.
E eu pediria ao usuário que fosse até a UPA e buscasse atendimento. Não é atendido nada do que está no contrato. Dizem que é por falta de pagamento, dizem que é por falta disso ou daquilo, mas a verdade é que o contrato não é cumprido. Então, qual a garantia que nós teríamos que esse contrato também da EBSER seja cumprido? Então, são algumas preocupações que a gente tem, mas eu acho que o debate hoje aqui proposto, ele vem a trazer benefícios para a sociedade, porque uma mudança, uma proposta dessa envergadura não pode passar despercebido, não pode ser decidido dentro do gabinete. Eu acho que está certa a Câmara de Vereadores quando traz esse debate ao público e também os servidores e também a gestão do USM quando se propõe a fazer esse debate. Eu acho que com isso ganha a saúde e ganha a cidade de Santa Maria. Essa atividade, mais um momento importante de acúmulo da frente de lutas contra a EBSER, onde os segmentos da universidade evidenciam a sua contrariedade ao processo de privatização velada, mal disfarçada, que é a EBSER, nessa tentativa de passar o nosso hospital para a administração de uma empresa que explora atividade econômica, não deve fazer a gestão de um direito público, um direito social como é a saúde. E a gente está num momento bastante importante de estar preparando uma ofensiva propositiva para apresentar uma nova proposta, que na verdade não é nova, é reafirmar princípios de gestão e financiamento pelo SUS, reforçar os princípios da Lei 8080 e caracterizar uma proposta que o próprio TCU, a Justiça Federal, o Supremo Tribunal Federal tem mostrado a divergência com relação ao que o governo propôs. Ou seja, a gente não vai deixar cair na chantagem de que é a única alternativa, porque não é, e pelo contrário, vamos ter que denunciar com cada vez mais força que existem vagas para serem distribuídas aos hospitais, existem recursos para serem distribuídas via REUF ou via outras alternativas. Agora mesmo, com a tragédia que aconteceu na segunda-feira, espera-se uma estimativa de bilhões de reais nos próximos anos para a saúde. Ou seja, se existem esses recursos, se justifica a lesão ao patrimônio e à soberania nacional, que foi o leilão dos Campos de Libra na segunda-feira, pelo fato de que há recurso para a saúde, não tem explicação criar uma empresa pública usando a desculpa de que falta recurso. E, por outra forma, a justificativa de uma suposta má gestão também cai por terra quando a gente vê que quem está sendo indicado pela EBSER, quem está na mira da EBSER para seguir na gestão ou na gerência da empresa aqui em Santa Maria, são aqueles e aquelas que já fazem a gestão do USB. Só que com uma piora nessa questão, porque não vai ter mais eleição, a comunidade que trabalha no USB não vai decidir isso e também não tem mais nenhum tipo de conselho, como o CONAD, que tem alguns limites para fazer esses debates, mas existe. A proposta da EBSER passa por nenhum tipo de controle social, por mínimo ou deficitário que seja. Olha, na verdade essa foi uma reunião de conhecimento de ambas as partes, né? E o que a gente pode ver é que o Ministério Público está preocupado basicamente com o atendimento local da população. E esse atendimento local passa pela proposta da universidade para resolver esse problema do hospital universitário. Então não é simplesmente a apresentação de uma proposta como foi feito da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que pode satisfazer o Ministério Público, já que ela se mostrou, o procurador se mostrou muito preocupada com relação ao que se trata a empresa. Então justamente ele não tinha ela não tinha claro a dimensão do problema dos terceirizados dentro do hospital universitário. E ficou até com certa surpresa quando falamos que o hospital universitário de Santa Maria é um dos que tem menor índice de terceirizados, ou seja, que há uma possibilidade de redimensionamento do quadro dos estatutários, afinal são 160 seletistas terceirizados e 1.600 estatutários. Então, que sempre cumpriram o seu papel, se produziram e atenderam a população. Então, há um cuidado, uma atenção para isso, não só essa procuradora, como outros que antecederam, já estão atentos ao problema e estão dispostos a negociar e conversar com o movimento sindical. E isso, para nós, é muito bom. Essa reunião de ontem ela foi justamente demandada pelas entidades, né, de classe da Universidade Federal, representativos dos servidores, para esclarecer quanto à possível interferência do Ministério Público Federal na contratação dessa empresa. Não é? E foi esclarecido que não existe qualquer interferência do Ministério Público Federal nisso. O que existe é um termo de ajustamento de conduta firmado ainda em 2008, né, e anualmente renovado, que venceu pela última vez em agosto desse ano,
né? E como condição para possível renovação, nós temos colocado e demandado da Universidade Federal soluções concretas para as contratações irregulares via FATEC no USM. Não é? Existe uma ação civil pública, existe uma liminar já deferida da Justiça Federal, e esse termo de ajustamento de conduta que é justamente para permitir que as demissões, né, as rescisões desses contratos legais ocorram de forma a não prejudicar a sociedade, né, não prejudicar a prestação de serviços à saúde da população dessa região. Na manhã desta sexta-feira, dia 25, ocorreu nova reunião do Conselho Universitário da UFSM, mas, atendendo a pedido das entidades, a reitoria não colocou a EBSER em pauta. Mas afinal, juridicamente, quais são as brechas que o contrato e a lei apresentam? Para falar um pouco sobre isso, a nossa entrevistada do DDocente de hoje é a advogada Luciana Rambo, da Assessoria Jurídica da SEDUFSM. Há uma previsão no contrato de que isso vai seguir sendo observado e de que a universidade, inclusive, pode fazer uma fiscalização dessa questão. Só que a nós parece que a situação é muito problemática, porque vai se admitir, esse eu acredito que talvez seja um dos maiores prejuízos a essa função de hospital-escola, no momento em que se admite o ingresso de terceiros que não têm aquela formação e nem aquele compromisso com a universidade, porque eles não serão servidores da universidade, serão funcionários da EBSER. Então, a falta desse compromisso com a universidade e a falta dessa orientação, porque hoje quando um servidor entra, ele já entra orientado, e há uma escola nesse sentido, né, de que os servidores ali devem atender não apenas a saúde da população, mas também a essa função do hospital-escola. Isso pode, a contratação da EBSER pode significar uma ruptura nesse sentido. Então não se sabe ainda como vai ser, mas é uma preocupação grande e existem bons motivos para se preocupar nesse sentido, porque realmente não há garantia e, pelo contrário, até parece que vai haver um distanciamento maior entre a universidade e o hospital. Olha, a previsão é de que a universidade vai ter um papel mais fiscalizatório. Então, ela pode fiscalizar a transparência, pode fiscalizar. Agora, opções gerenciais, a princípio não existe tanto que o objetivo da EBSER é justamente gerir, né? Então, é claro que vai cercear um pouco a participação da universidade e a própria autonomia universitária. E ainda que não houvesse uma vedação expressa à participação da universidade, o fato é que, na prática, vai haver uma dificuldade. A universidade vai ficar completamente distanciada, né? Não digo completamente, mas vai ficar distanciada da tomada de decisões, vai ficar distanciada das políticas. Então, vai com certeza dificultar a interferência da universidade, embora esteja prevista a possibilidade de fiscalização, etc. Nesse aspecto, realmente reduz a autonomia da universidade. É altamente discutível essa questão, porque assim, na verdade há uma extinção formal da terceirização, mas na prática o que está ocorrendo é uma terceirização, né? Porque é contratada uma empresa, tudo bem que é uma empresa pública, mas ela tem natureza jurídica de direito privado e ela vai contratar seus funcionários pelo regime seletista. Há a previsão de concurso público para ingressar na empresa pública, mas existem brechas na lei para contratações por prazo determinado, através de um procedimento simplificado, e essas contratações eventualmente podem ser renovadas e se estender. Então, o que se verifica? Que, na verdade, o serviço público vai ser exercido por terceiros, não vai ser exercido por ocupantes de cargos efetivos. E essa questão até está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que cria a EBSER, justamente nesse sentido, dizendo que ela, no fim, acaba autorizando uma terceirização. Em primeiro lugar, a lei foi aprovada, realmente, o contrato está aqui, mas a lei está sendo questionada, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. O fato de uma lei ser aprovada não significa que ela seja constitucional, que ela seja válida. A lei está sendo discutida, então o primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto é que a EBSER é uma empresa que ela pode ser contratada, né, pelos hospitais universitários, mas aí está a palavra pode, é uma faculdade.
não é uma coisa compulsória, tanto que, por isso mesmo que é assinado o contrato. Se fosse compulsório, nem seria, se fosse uma imposição, não precisaria assinar o contrato. Então, é uma escolha dos hospitais universitários, nesse sentido. Então, seriam esses dois aspectos. Em primeiro lugar, é uma escolha, não é uma imposição, cada hospital decide se vai ou não, cada universidade, ou melhor, decide se vai ou não contratar. E, em segundo lugar, não podemos dizer que há uma presunção ou que há uma certeza de constitucionalidade da lei, de que ela é válida, de que ela está imune a críticas, que não há, a questão está sendo discutida. Na verdade, são vários aspectos, não é só um que suscita essa impugnação da lei que criou a EBSER. Tá? Em primeiro lugar, tem essa questão da terceirização. A Constituição Federal exige exige concurso público para ingressar em cargos efetivos e exige que o serviço público seja desempenhado, então, pelos servidores efetivos. Então, as atividades, entretanto, existe uma legislação que permite que atividades subsidiárias, atividades complementares, sejam desempenhadas por terceirizados, tá? O que não seja atividade fim da administração. Agora, um hospital-escola, uma universidade, quais são as atividades fim? Seriam justamente a formação e, claro, também a prestação de assistência à saúde à população. No hospital seriam esses dois aspectos. Então, no momento que tu contrata pessoas para desempenhar justamente isso, é atividade fim. Tá? Então, esse seria o primeiro pilar da impugnação da lei. Está terceirizando atividade fim no serviço público, o que não seria possível. O segundo pilar é que a Constituição Federal exige a edição de uma lei complementar para tratar de área de atuação de empresas públicas. E não existe essa lei complementar, tratando de área de atuação da EBSER. Então, esse seria um segundo pilar. E depois, o que se está questionando também é essa situação que se está permitindo de processo seletivo simplificado. Há uma previsão de processo seletivo simplificado para contratar temporários. Então, a ideia seria que depois sejam contratados concursados. Mas a legislação acaba permitindo, dando brechas que esses temporários possam ir ficando. Então, aí violaria tanto o princípio do concurso público, quanto uma outra questão, que é a determinação constitucional de que os servidores públicos têm um regime jurídico único. Então, os servidores têm que ter um regime jurídico único, não pode colocar a desempenhar atividades fim de uma instituição, uns servidores com regime jurídico único, que é os que vão ficar ali, né? Os servidores da universidade poderão ser cedidos, e trabalhadores seletistas, né? Que serão os funcionários da EBSER. Os servidores que estão hoje no hospital universitário, eles poderão ser cedidos pela universidade para a EBSER. Tá? Então, eles serão cedidos. E o contrato, nesse aspecto, ele traz algumas previsões bastante preocupantes, que são as seguintes. Vai ser a EBSER que vai gerenciar a vida funcional dessas pessoas, ou seja, concessão de férias, concessão de licença, avaliação de desempenho e até avaliação de capacitação profissional. O contrato prevê que a EBSER vai fazer esses procedimentos e encaminhar a universidade para implementação. Então, que garantia vão ter os servidores? Pode ser que um servidor efetivo, que tem estabilidade, vai estar sofrendo uma avaliação de desempenho por um empregado seletista, com condições de trabalho mais precárias. Então, em que medida vai ser mantida a imparcialidade, a isenção? Essas questões, esse gerenciamento e outra coisa, a alocação de pessoal, controle de frequência. Os servidores públicos têm uma legislação própria. Eles não podem ser designados para exercer atividades que não sejam do seu cargo. Eles não podem ser designados para exercer carga horária diferente da legalmente prevista. Então, essa previsão que consta do contrato, de que o gerenciamento desse pessoal vai ser pela EBSER, além de poder implicar muitas ilegalidades, ele é preocupante do ponto de vista dos servidores nesse sentido, sobre como vai ficar essa situação e os direitos deles. Mais de 300 pessoas compareceram ao tradicional jantar-baile do Dia dos Professores, promovido pela SEDUFSM, no Salão Ouro Preto. O evento, que aconteceu no último sábado, dia 19, contou com a presença da diretoria do sindicato, professores, familiares e amigos. A equipe do Dedocente também esteve presente
e preparou uma reportagem que você confere agora. Arise, ye workers, from your slumber. Arise, ye prisoners of want. That's right. For reason in revolt now. Mais um ano que a gente comemora o Dia do Professor com a participação dos docentes da UFSM, com um grande público que traz a sua família, traz os seus amigos, tem elogiado muito a festa. O pessoal está gostando, está aprovando, estão gostando das novidades que a gente trouxe. A fotocabine é uma sensação que o pessoal gosta de registrar esses momentos, não só hoje como descontraídos, mas poder levar para casa uma lembrança também dessa noite. Nós tivemos uma grande demanda de público, de procura. Os professores deixaram para comprar os convites na última hora, acabaram não podendo participar devido à capacidade do local, né? E quem sabe para o próximo ano a gente aumenta a capacidade, porque tem uma boa parcela de professores que também gostariam de participar dessa festa. A gente está oferecendo hoje uma festa para mais de 300 adultos, uma média de umas 30 crianças que estão aproveitando, estão correndo pelo salão, se divertindo, os pais estão descontraindo, aproveitando para conversar com os amigos, né, enquanto as crianças estão sendo bem assistidas. A gente luta também por ter qualidade de vida, né, e quando eu falo em qualidade de vida e condições, né, condições que o professor nesse momento ele não está tendo, né, não só pela questão da própria precarização do trabalho docente, mas por todas as questões que estão ocorrendo no Brasil e que isso afeta diretamente, né, o sistema educacional, afeta a nossa prática pedagógica, né, nossas organizações e eu acho que é bem isso. Hoje é um dia de festa, é um dia que todos nós estamos aqui, é um momento assim que o sindicato oferece para nós, né, no sentido de dizer, olha, a gente está aqui, a gente tem esse momento de festa, mas é um momento que a gente também quer lembrar que a gente tem lutas, né, no cotidiano, no nosso cotidiano. Então, assim, um espaço muito bom esse do Dia do Professor, né, enquanto assim é uma comemoração. Eu acho que trazer as crianças, para as crianças brincarem, né, para a gente ter essa estrutura, né, aqui que o sindicato oferece, muito legal, mas nesse sentido também, de não esquecer os momentos de luta que nós temos aí pela frente. Na verdade, o nosso sindicato, que é um sindicato de professores, né, está hoje comemorando o Dia do Professor, o Dia das Crianças, o Dia do Funcionário Público, né, e com muito orgulho, devido às nossas lutas, devido ao nosso movimento, e faz parte, né, é indissociável, né. Muitos dos sindicalizados que estão aqui têm participado em todo o movimento e este é um momento da gente parar para fazer inclusive uma reflexão, né, de todo o trabalho, de toda a ação, de toda a luta que temos feito, né. Agora mesmo na abertura, o nosso presidente falou que hoje comemoramos e amanhã continuamos a luta, né. Mas graças a essa luta é que nós temos tantos sindicalizados hoje aqui. E realmente o jantar do Dia do Professor, do Dia das Crianças, do Dia do Funcionário Público, né, é um momento muito especial, né, e é o momento do reconhecimento, né, quando os sindicalizados vêm até o sindicato e reconhecem, né, a luta que eles participam, a luta que eles estão conjuntamente fazendo parte e o quanto que a diretoria e particularmente o nosso presidente, o senhor Rondon, tem feito em prol das nossas garantias, nossos direitos, enfim, de tudo aquilo que nós acreditamos. Com relação a participar dos eventos festivos do nosso sindicato, sempre que possível a gente dá um jeito de participar, porque encontrar essa militância antiga e a militância jovem, isso aí nos revigora também para continuar o trabalho. Então é uma alegria grande, a gente faz força para vir. A professora Arise, minha esposa, a gente tem batalhado junto em todas essas questões aí. E mais uma vez, parabéns pelo nosso sindicato por desenvolver essas reuniões festivas para pelo menos deixar mais ameno assim o trabalho, às vezes frustrante, da luta pelo bem comum
da gestão pública, né? Na verdade, o jantar do professor, o jantar baile do professor, é mais um evento voltado a unificar os professores. Pode ser uma maneira lúdica, prazerosa de nós trazermos o pessoal para a convivência social, mas esse jantar tem um objetivo claro de tornar um momento para a gente até conversar entre nós sobre as nossas lutas nos outros dias. E um jantar é um melhor lugar desse, a gente revive as pessoas, encontra os professores e acabamos travando a nossa prosa. Olha, de sucesso sem dúvida, desde que nós começamos a trabalhar o jantar com mais cuidado, investir mais nisso, ele só tem crescido de número, isso com toda certeza. Nós já tivemos anos que foram terríveis, né? Que não conseguiu unificar ninguém, né? Ou pouca gente. O que nós estamos fazendo aqui, na verdade, nesse ano, nós estamos numa crescente a cada ano desde que nós entramos. No primeiro foi 200 e pouco, nós já estamos com 310, quando eu creio que a própria situação nós subestimamos as pessoas, porque nós temos uma lista de espera tremenda para esse jantar, né? Eu acho que nós podíamos apostar que umas 500 pessoas que nós conseguiríamos fechar com qualidade ainda. Agora vamos ao comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. Não deixa de ser, de uma certa forma, sintomático que nessas semanas que se comemora o Dia do Professor e também do funcionário público, algumas questões de ordem nacional, como continua sendo a crise dos professores, como continua sendo a crise da saúde, como sendo o leilão do pré-sal. Essas questões tomam conta do país e todos nós, de uma certa forma, favoráveis ou contra, vimos que houve pouca discussão sobre esses temas tão importantes para a economia nacional e, de uma certa forma, para a nossa autonomia e soberania. E, de outra parte, continua a discussão sobre a saúde pública e sobre a EBSER. A grande questão é que nós, de uma certa forma, historicamente somos engabelados pelas promessas e por aquele discurso que, quando se está na oposição, se diz que falta vontade política. Bom, todos nós sabemos que as promessas dos políticos, especialmente de determinados políticos brasileiros, todos eles, de uma certa forma, foram por terras, eu diria, dos políticos e dos partidos políticos com as grandes manifestações das ruas. Por quê? Porque não atendem às promessas e não atendem às demandas. Nós estamos, de novo, aí com o canto do cisne, da salvação da saúde pública no Brasil, criando-se uma empresa para salvar esta situação. Todos nós sabemos que o problema do Brasil não são as empresas, não são as promessas, não são os planejamentos. O SUS é elogiado no mundo inteiro, mas não funciona. Não é só a questão de ter vontade política, não é só de ter promessas, não é só a questão de que é possível fazer, só que não se faz. Enquanto for para o ralo da corrupção, para o ralo dos interesses, para o ralo do mercado, para o ralo da economia de livre mercado e para o capitalismo selvagem, nós vamos continuar penando, mesmo que hajam boas intenções e as melhores boas intenções em todos os projetos de governo e que se estude com essa economia de solidariedade, com essa ideia de resgatar da pobreza e com essa ideia de salvar a precariedade da saúde do brasileiro. E é preciso pensar nisso para que a gente não entre de novo em mais uma fria e nos lamentemos logo ali adiante. De docente, decente. O De Docente de hoje termina aqui, mas seguirá disponível para o acesso através dos sites da TV Santa Maria e da Sedufisme. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviados para e-mail da Sedufisme. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa De Docente.